live agora no Zoom sobre gastronomia italiana. Venham agora. Tem no Stories o link, ok? Então, não percam. Eu vou falar aqui, continuar falando aqui, mas se quiserem ouvir tudo sobre gastronomia, lá tem os slides, as fotos das comidas, eu vou contar tudo. Então, vem. Tem eu e a minha amiga chefe de cozinha italiana, Simone Valvassori. Vamos dar uma aula sobre gastronomia. Vem que vem. Vem. Já tem que verificar a conexão. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Quem está com fome, já jantaram, né? Porque se não tiver jantado nessa live, não vai dar muito certo. Estamos ao vivo no Instagram também. Quem é do Instagram? Deixa eu entrar aqui a galera. Deixa eu pegar um vasitos. Buonasera a tutti. Vamos lá. Michelangelo, oggi nel Zoom, entra nel link, parlerò su gastronomia italiana. Tu che sei mio chefe di cucina preferito, dai, vieni. Eu tenho no Instagram um chefe de cozinha top, que tá vendo, lá da Itália, mas ele está morando em Barcelona. Buonasera a tutti. Vamos aguardar um pouquinho. Espero que vocês estejam vendo. Quem não estiver, pode escrever no chat essa imagem. Viagem na live turismo gastronômico. Por quê? Porque eu vou passar alguns slides e vou ficar aqui embaixo falando para vocês as coisas. Então, assim, eu peço que vocês entrem. A Daniela não consegue entrar, ela tem que baixar lá. Você consegue responder para ela, Simone, pessoal do grupo? Fala para entrar nesse link que eu passei, porque aí eu vou falando aqui no WhatsApp e a gente vai falando aqui no Zoom e as pessoas vão entrando devagarzinho. Então, buonasera a tutti. Espero tutti bene, né? Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Buonasera, Sandro. O Sandro já jantou, né, Sandro? Já, né? Não vai ficar com fome nessa live, Sandro. Então, a gente vai falar de gastronomia italiana hoje e eu convido todos vocês para sentarem, ouvirem um pouco. Vai ter momento de perguntas. Eu e a chefe Simone Valvassori resolvemos fazer essa live para instruir ainda mais as pessoas sobre a Itália, sobre a sua gastronomia. Porque você fala, eu vou para a Itália e lá tem pizza, tem macarrão, tem mussarela de búfala, mas você pode comer a pizza errada. Você pode comer o macarrão no lugar errado e você pode comer a mussarela de búfala de plástico. Então, assim, é muito interessante o que a gente vai falar hoje. E o sorvete também, você pode tomar o sorvete que é aquele que nenhum italiano toma. Eu moro na Itália, molto piacere. Eu sou Carolina D'Andrea, proprietária da Mi Piace, viagens personalizadas para a Itália e para a Europa. Trabalho com turismo personalizado há muitos anos e levo muitos clientes para viverem experiências de viagem, né? Então a gente faz aqui um trabalho de experiências de viagem na Itália. Eu vou com todos vocês percorrer um pouco sobre a gastronomia italiana hoje com a chefe e depois eu vou fazer uma grande proposta, tá? A gente quer que todo mundo participe depois, quem tiver dúvidas, pode escrever aqui no chat, que a chefe Valvassori vai olhar. Eu também vou olhar de vez em quando, enquanto eu falo. Quem está no Instagram, vai nos stories, tem o link do Zoom, entra no Zoom agora e vamos todos fechar os microfones, ok? Todos com os microfones fechados, para a gente poder falar aqui todas as coisas. Todo mundo está vendo a imagem? Então, vamos lá. Marcelo, entra no Zoom, Marcelo. Tá aqui no... Gente, a Itália é um dos países cujo principal setor econômico é o turismo. E o que leva adiante o turismo na Itália é a gastronomia, o design e a indústria automobilística. São os três pilares principais da Itália hoje, né? Temos outras frentes, mas a Itália hoje tem a parte toda de cultura e arte, com o maior número de
de bens da Unesco, né, de patrimônio da Unesco, estão na Itália devido a toda a época do Renascimento e a época depois do papado e dos mecenas que investiram muito em arte. Mas toda a vida cotidiana e sociológica se passa através da gastronomia de um povo. Quem está no Instagram, entra lá no Zoom, está no link no Stories. E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre essa gastronomia hoje que influencia um cotidiano de uma população que deixou de ser uma população interna para uma população mundial que ama a comida italiana, mas que come errado a comida italiana. Então, aqui o objetivo hoje é a gente contar um pouquinho como comer melhor, onde comer melhor e propor para vocês onde viver isso como uma experiência de viagem. Então, vamos começar. Buonasera a tutti, ok? Eu sou a Carolina D'Andrea, para quem entrou agora. Vamos fazer uma aula com a Simone Valvassori. Simone, você quer falar alguma coisa? Quer abre o microfone, se você quiser. Vocês não estão vendo a Simone, porque está a tela, mas vocês não vão ouvir a Simone Valvassori. Boa noite a todos. Então, eu acho que, Carol, você pode conduzir aí, né? Melhor do que ninguém. E aí, enquanto a Carol fala, quando for necessário, aí eu faço algum comentário também. Nós fizemos o ano passado um laboratório fantástico, né? Indo em alguns lugares que a Carol vai mostrar aí. Então, visitas exclusivas dentro das fábricas, né? Na verdade, do parmesão, do Parma, do presunto de Parma, do aceto balsâmico, Sim. enfim, ela vai contar um pouquinho, né, relacionando isso à gastronomia de cada região da Itália, né, porque cada região da Itália tem um prato, né, específico. É, e aí, depois a gente abre para perguntas e tal, para vocês tirarem dúvidas. Então, ela vai contar um pouquinho aí. Fique à vontade para falar, Carol. E depois, no finalzinho, faço alguns comentários. Sim, qualquer Você, coisa para dar esse show aí, essa aula aí de gastronomia para todos os amantes da culinária italiana. Grazie mille. Então, para quem não sabe, eu sou ítalo-brasiliana, né? Então, eu sou brasileira de São Paulo, moro na Itália há mais de 20 anos, amo a Itália, amo cozinhar, amo comprar o produto certo e amo explicar para as pessoas como degustar o melhor e não aquilo que é vendido pela massa. Então, assim, o italiano, ele tem uma coisa de falar de comida o tempo inteiro. Se trocam receitas, até na farmácia. É muito importante a gastronomia dentro da nossa cultura e eu, como italiana, tenho isso muito forte. E os produtos também sem conservantes, eu vou falar um pouco de cultura. Mas vamos lá. Eu já me apresentei, né, que eu sou Carolina D'Andrea, eu tenho a Mipiat, eu sou personal traveler para viagens na Itália e faço eventos, organizo casamentos também na Itália e na Europa em geral. Moro lá em Roma e aqui tem um pouquinho da minha história, porque eu tenho 21 anos de experiência na organização dessas viagens de experiência, que eu e a Simone, o ano passado, fizemos uma pré-viagem de laboratório nos principais lugares da gastronomia italiana, é isso que a gente vem passar para vocês hoje. Tudo muito regado à cultura, à história, e aí no gastronomia com toques de espiritualidade, tá? A gente faz roteiros personalizados, viagens de missão, que são as viagens com tema. Então, assim, tem tema, viagem sobre carros. Então, não é uma viagem turística, é uma viagem só sobre a Lamborghini, a Maserati, o Alfa Romeo, nas fábricas de carros da Itália, por exemplo. Isso é uma viagem temática. A gente faz viagens sobre gastronomia e por aí vai, tá?
Hoje nós vamos falar sobre o turismo gastronômico. E eu gostaria que vocês pensassem. Não vou falar para abrir o microfone, pode escrever aqui no chat. E quem quiser no Instagram que estiver vendo, entra no link do Zoom para poder ver a massa que está aqui na minha frente no slide. Que massa é essa? Todo mundo pensa, é um espaguete com tomate? Não, senhores. Essa massa é o prato típico de Roma. Qual que é o prato típico de Roma, gente? O prato típico de Roma é o bucatini amatriciana. O bucatini amatriciana, ele não é feito, ele tem uma história e ele não é feito com simplicidade. Parece um prato simples, mas ele não é. Para vocês terem noção, toda pasta na Itália, ela precisa estar no ponto certo. Não existe pasta na Itália que seja cozida além do ponto. Microfones fechados, por favor. E aí, o que que acontece? Não existe se você comer um macarrão mole, tá? Tem que ser no ponto. Ah, tem que ser al dente? Nem sempre. Tem que ser no ponto. Então, quando tem a caixa do macarrão, a gente realmente respeita os minutos que estão ali. E existem até pessoas que colocam um despertadorzinho para não passar do ponto do macarrão. E se você respeita aqueles minutos, realmente você vai comer o melhor macarrão. No mercado brasileiro hoje, a gente tem várias massas brasileiras, várias massas italianas que estão à venda no supermercado. E todo mundo fala assim: ah, mas eu como Barilla. Saibam que a massa Barilla é a massa mais chinfrim na Itália. É a massa que só o povão que quer pagar barato come. Mas o povão mesmo na Itália não compra tanto Barilla como as outras marcas. Para fazer uma massa, você tem que ter extrema qualidade. E quem faz são os pastifícios. Os pastifícios são fábricas de macarrão onde a água é essencial. Às vezes essa água vem de cachoeiras. O trigo, que é o grano, tem que vir de campos específicos. E a Itália teve um grande problema porque produz trigo, mas muito do seu trigo de qualidade vinha da Ucrânia. E ali campos e campos de trigos foram destruídos pela guerra. E teve o embargo do trigo que ia fazer com que a população italiana, nesse inverno, não tivesse o grano, que é o trigo, para produzir o seu pão, a sua pizza e a sua pasta. Então, isso é muito interessante que vocês saibam. Muitas pessoas na Itália realmente elas fazem massas em casa. Isso é um cotidiano. Eles fazem capelete em casa. E aqui em Roma a gente tem a pasta matriciana que é feita com pancetta, affumicata, molho de tomate, que não é feito de tomates normais, a gente pode usar o tomate pelado. A gente pode. Depois vocês estão me perguntando aqui as marcas que são para comprar no supermercado do macarrão aí no Brasil. Eu vou contar no final da live as melhores marcas para vocês consumirem no Brasil, das marcas italianas que já estão à venda no supermercado aí na Itália, aí no Brasil. Fica até o final da live. Aí o que acontece? O molho de tomate, ele é o tomate pelado. Primeiro você só cozinha com azeite, nunca com outro óleo. E aí você vai botar um dente de alho cru, sem casca, para esse azeite pegar aquele gosto do alho. E aí depois faz todo o processo do tomate pelado e sim. Esse macarrão vai pimenta do reino. E por que que ele tem essa parte do bacon, que não é bacon, é pancetta, e tem guanciale, né? O guanciale é um tipo de ensacate, que a gente fala na Itália, que só tem na Itália. Então, tem outras variações que vendem no Brasil, mas quem for para a Itália, não deixa de voltar na mala com um pacotinho de pancetta affumicata, que é a panceta defumada, ou o guanciale. Existem os puristas da massa bucatini matriciana, que são os puristas que falam matriciana só com guanciale. E aí, eu já testei os dois cozinhando. E a chefe pode até falar, se quiser falar que tem diferença. E o guanciale, ele é mais gordinho, assim, né? Tem mais gordura e fica diferente porque aquela gordura se mistura naquele molho de tomate
que na hora que você coloca por cima da pasta, cozida no ponto certo, coloca o queijo, que não é o parmesão, porque vocês têm que entender que de Roma para baixo só se usa pecorino, não se usa parmesão, é uma heresia. Se você chegar em Roma e falar assim, por favor, parmigiano, por favor, parmigiano, o cara vai falar assim, pecorino, signore, não existe parmesão. O romano para baixo é pecorino. Então, esse macarrão, os italianos eles são muito fiéis às receitas. Não existe um macarrão que seja com uma mudança de ingrediente. A receita da tradição deve ser seguida do começo ao fim. Para quem está no WhatsApp, o link está nos stories do Zoom. Pode entrar lá e eu botei aqui também no chat. Então, assim, tenta entender isso, que o prato, ele é uma arte. E eu já cheguei uma vez num restaurante em Roma, e a gente estava em 4 pessoas. E aí a gente tem o outro prato típico de Roma, que eu vou falar aqui daqui a pouco. E aí a gente queria 3 matricianas e uma carbonara, que é aquele com ovo e pancetta. A mulher olhou para nossa cara, a dona do restaurante, porque ela que ia falar para a cozinheira fazer as frigideiras assim, falou: não faço. Ou eu faço 4 matricianas ou nada. Porque eu que tenho que ter cuidado para poder fazer a comida ser perfeita. E quando eu tenho que espadelar, né? Quando eu tenho que pegar a frigideira e virar o macarrão, principalmente o carbonara que tem ovo, tem que ser na excelência do ponto certo para a massa não fazer. E se para um prato só, não valia a pena. Então, isso é muito de cultura italiana. E os italianos não estão nem aí de falar para você, ó, simplesmente muda o prato, eu não vou fazer. Por quê? Porque a pureza da culinária italiana tem que se manter. Você tem que sair daquele restaurante com uma excelência. Pra vocês entenderem, os italianos, eles têm o corpo como um templo. O que eles mais gastam de dinheiro dos seus salários, do seu rico dinheirinho, é no supermercado. Estão comprando os melhores produtos. Por quê? Porque o que eles vão inserir no seu templo, que é o seu corpo, é ouro. Então, assim, essa cultura de não botar conservante, não botar toxina, não fazer você envelhecer e adoecer seus órgãos, isso é a cultura italiana. E por isso que a comida é uma excelência. A comida na Itália, ela tem um primor. Tem gente, italianos que eu conheço, que vão no supermercado de 2 em 2 dias. Por quê? Porque eles têm que ter produtos frescos na geladeira todos os dias. Muito diferente da cultura americana, que você congela, você tem supermercados com corredores e corredores de congelados. Isso na Itália você tem tipo alguns pedaços do supermercado que estão congelados. Não é cultural. Mas assim, eles vivem mais, vivem até 100 anos. Quem está certo? Os americanos ou os italianos? Pensem nisso. Qual comida é mais gostosa? Né? O brasileiro, ultimamente, ele está comendo muito, assim, está comendo mais coisas do mundo, o que é válido, a fusion, está experimentando coisas asiáticas, mais coisas brasileiras, italianas, francesas, tal. Só que ele está inventando moda numa comida tradicional. Se fosse um brasileiro, já ia colocar um bife do lado, um steak do lado, alguma coisa. Não, gente. E aí a gente vai entender agora como o seu organismo reage quimicamente, e isso é uma aula dos italianos, para você não passar mal, para você não ter gases, para você sair da mesa super bem. Então, assim, você come máximo 120 gramas de macarrão. Você não come 3 pratos. Você tem um vinho sempre combinando. E não é um vinho branco se você tem carne, é um vinho tinto. Porque aquelas proteínas, enzimas, tudo combinam. Tudo isso é a cultura italiana. É isso que eu quero passar para vocês com a chefe Simone Valvassori, tá? Então, assim, na Itália a gente tem antipasto, que é um pequena gostosura. Eu não vou entrar na parte de antipastos hoje. Depois a gente tem um primo piatto. O que é um primo piatto? Ou é uma massa, ou é um risoto. Isso é primeiro prato.
Não tem nenhuma proteína aí. Só existe a proteína se o risoto tiver algum tipo de bacon, ou carne desfiada ou a massa, tá? Mas não existe uma proteína grande. Então, o primeiro prato é sempre isso. Que risoto é esse? Vocês sabem qual risoto é esse? Esse risoto é o risoto à milanese. E os risotos, toda a parte dos arrozes, do arroz italiano, é no norte da Itália. Você vai para Roma, quer um risoto? Até acha, mas eles não têm costume de comer arroz. Quem come arroz é no norte da Itália. E isso é outra dica para vocês. Eu sempre falo para os meus clientes que não adianta você pedir na Sicília macarrão quatro queijos, pasta quatro formaggi, sendo que os queijos estão todos no norte da Itália. Então, assim, coma aquilo que é característico do local. Então, assim, como primeiro prato, a gente sempre tem uma massa e um risoto. Os Você tá... risotos. Não, você tem que ficar mudo. Desligamos o microfone, por favor. O que que acontece? O risoto, o arroz, ele é plantado nas planícies da Lombardia, de Milão. Leonardo da Vinci foi o responsável por criar dois canais, que é o navilho, para escoar a produção de arroz do interior para Milão e vice-versa de outros produtos. A planície padana, que a gente chama na região da Lombardia, não existem morros, montanhas, só bem nos Alpes, assim. Então é tudo plano. E ali é propício para produzir o arroz do risoto. A gente tem alguns tipos de arroz de risoto. E eu não sei se vocês sabem quais são os arrozes para fazer risoto. A gente tem o arbóreo, a gente tem o carnaroli, mas os grandes chefes de cozinha italiana usam um arroz para fazer risoto que é gourmet e que vende no Brasil, que chama vialone nano. É um tipo de arroz de risoto que só tem produzido na Itália, vialone nano. E aí no Brasil vocês encontram, principalmente nos supermercados melhores, tipo Pão de Açúcar para cima, numa caixinha azul chamado riso vialone nano da marca De Seco. De Seco com C, dois Cs depois. É uma caixinha ali. Então, você fazer um risoto com vialone nano é outra história. O grão é diferente. Só que isso, quem sabe, é italiano. Quem a gente vive lá, a gente fala assim, tá, vou fazer um risoto de todo dia, vou fazer com uma carnaroli. Tranquilo. O risoto fica super bom. Mas você vai receber alguém, você vai fazer um grande jantar, você vai abrir um grande vinho. Gente, se você for abrir um grande vinho, faça um risoto com vialone nano. E ele é o seu primeiro prato, ok? O seu primeiro prato. Depois você vai ter o seu segundo prato. E o seu segundo prato é sempre uma proteína, que pode ser um peixe, um frango, uma carne, ok? Com um cotorno. O que que é o cotorno? O cotorno é uma verdura, uma batata cozida, tá? Nunca é arroz feijão. Isso aí é coisa de brasileiro. Então, assim, e nunca você come macarrão com uma bisteca do lado, assim, no mesmo prato. Por quê? Porque eles acreditam que você insere primeiro uma proteína, um carboidrato no corpo para dar base no estômago, em pequenas quantidades. Não é 3 pratos de macarrão, é 120 gramas no máximo. E depois você insere uma proteína, que são as fibras que vão poder, no seu estômago, fazer todo um processo de digestão. Com um vinho que dilata os vasos sanguíneos e faz você ter a grande experiência de estar na frente de uma grande pessoa, conversando coisas excelentes e degustando o melhor da gastronomia italiana. Isso é a Itália. É diferente da Inglaterra, que você se diverte em pé com 1 litro de cerveja na mão, num baita de um frio. Isso não é divertimento na Itália. Para você se divertir na Itália, você senta na mesa
uma pessoa extremamente interessante na sua frente, com um prato elaboradíssimo, feito com amor, e aí você vai sair daquela mesa mais enriquecido de vitaminas, de nutrientes e de cabeça, porque você trocou o melhor com aquela pessoa. Tenham isso como cultura, ok? Vamos lá, continuando. Se alguém tiver algumas perguntas, pode botar aqui no chat, tá? Quem está no Instagram, vai lá no Stories que tem o link para o Zoom. Entra lá agora. Vou falar um pouquinho sobre cultura da gastronomia de Roma. Em Roma, porque muita gente vai para Roma, tá bom? O que acontece? A gente tem o matriciana, que eu mostrei a foto. A gente tem a carbonara, que é aquela com ovo e pancetta, pecorino e pimenta do reino, ok? A gente tem o bucatini matriciana. Pasta alla gricia. O que é a pasta alla gricia? É esse aqui do lado com queijo, bem em cima de mim aqui, ó. Pasta alla gricia é a mesma coisa que pasta matriciana, só que sem o molho de tomate. Então, quando você abrir o cardápio ali, o menu, você vai ter um gricia, pasta alla gricia. É a mesma coisa que a matriciana, só que sem o molho vermelho. Vai o guanciale, vai o pecorino, vai a pimenta do reino, e em geral a gente come com o rigatoni, que é esse daí. Aí a gente tem um clássico da comida romana, e você não acha em Milão, você não acha em Bolonha, você não acha na Sicília, que é a pasta cacio e pepe. Cacio e pepe é pecorino e pimenta do reino. Você fala, Carol, como que eu vou comer um macarrão só de pecorino, de queijo pecorino e pimenta do reino? Gente, é sensacional e só tem em Roma. Vocês têm que comer isso lá. Eu falo em todos os meus roteiros personalizados. Eles fazem com que, quando eles tiram o macarrão da panela, eles deixam um pouquinho de água. Aí eles fazem aquela água quente que está cheio de amido, misturar com o queijo pecorino e a pimenta do reino. Faz uma massinha, joga na massa e salteia na frigideira. Dos deuses. Mas só em Roma. E para comer em Roma, você tem que saber onde você vai comer, porque pimenta do reino é uma coisa controversa. Né? Então, há polêmica sobre a pimenta do reino. Só que você nem sente tanto. Então, assim, é muito enjoativo? Não. O macarrão Alfredo é mais enjoativo, né? Em Roma a gente tem a pasta Alfredo, não? O que é a pasta Alfredo? Aí sim, é o parmesão misturado com manteiga, no tagliatelle feito em casa. Massa que não é a massa de grano duro, é a massa feita em casa com ovos. Tem uma diferença da massa feita com ovos da massa feita só com o grano duro. E aí, esse é o macarrão Alfredo, que esse aí é mais enjoativo. Você consegue comer um prato. Por mais que seja lindo, você fala, quero comer três. Você não consegue. Tem uma hora que parece que para aqui, ó. Para. E tem uma coisa que quando vocês forem abrir o cardápio em Roma, é só para quem é forte e gosta mesmo. Pasta alla pagata. Roma antiga, eles matavam os animais e tinham que comer tudo. Tinham que comer tudo, porque não tinha assim, que nem hoje, vai lá no supermercado e tá tudo na bandejinha. Não existia isso. Então, aproveitava tudo. E aí surgiu muitas coisas da gastronomia italiana e romana. Então, pasta alla pagata é uma pasta com molho de tomate e miúdos. Isso é típico de Roma. Mas vocês sabiam que uma das coisas que muita gente come aí, que é rabada no Brasil, é um prato originário de Roma? A coda vatinara é um prato de Roma, porque é lá na Roma antiga que eles pegavam os tomates maduros, o rabo do boi, cozinhavam horas a fios em panelões e faziam a coda vatinara, que é a rabada. Então, hoje, para quem gosta de rabada, pode ir para Roma pedir coda vatinara, porque é uma das melhores do mundo, porque eles melhoraram muito, ok? Entrem no Stories, que tem o link do Zoom, para vocês verem todos os slides das comidas. Vem para o Zoom. Vamos lá. Não sabia, né, Marlene? Marlene. Vem comigo que eu nunca me explico. Pratos típicos do Norte. Gente, são duas Itálias, né? Barra três. O norte da Itália, de meio, de Bolonha para cima, que é
rico, mais frio, e de Roma para baixo, que é a parte do calor, da galera mais aberta, da Roma, daquela italiana da folclórica, mas com outro tipo de comida. O norte tem pratos mais de inverno, ok? Então a gente tem o risoto, que eu já expliquei para vocês. Aí você fala assim, Carol, não é para comer primeiro prato com uma proteína. E tá lá uma foto do risoto com ossobuco. Só em Milão pode fazer isso, que é o prato típico, risoto alla milanese com ossobuco. E eu morei em Milão 7 anos. E aí eu queria fazer, eu cozinho razoável, né? E tive grandes professores da Itália, grandes namorados que me ensinaram muito, porque na Itália os homens cozinham. E é com eles que eu aprendi. E aí com pais de amigos meus, que você ia na casa, então aprendi com muitos pais, muitos amigos, muitos homens que me ensinaram tantas coisas. E assim, eu queria fazer risoto a milanese, e eu, né, vai um pouquinho de cebola, mas muito pouco. E aí eu colocava alho, porque eu adoro, né? Cozinha brasileira. Então, alho, cebola, refogado. Eles falam assim, não é por alho, não é por alho. Então, assim, a comida italiana não tem quase alho. E assim, tem umas coisas que eu não podia pôr, porque, nossa senhora, senão, falava, Carol, você está mudando a receita. Aí você vai aprendendo aos poucos, culturalmente, o que é a cultura italiana. Tem uma coisa que chama cassola, que é a feijoada dos milaneses, dos nórdicos, né? O pessoal do norte, que é com miúdos, feijão branco, tipo, não é uma coisa, é uma feijoada deles. A gente tem a tripa, que a gente não tem foto aqui, mas que é só no carnaval, é um biscoito assim com açúcar por cima. Mas eu queria falar para vocês que quando vocês forem para Milão, e a gente vai convidar vocês para ir para Milão, sabia que o panetone foi inventado em Milão? E em Milão, a galera compra panetone no supermercado, mas os melhores panetones são das doceiras, as pasticceiras que fazem o verdadeiro panetone italiano, que é um produto típico de Milão. Gente, é surreal a diferença do gosto do panetone na Itália. É outro panetone. Outro panetone. E agora eles inventam, vocês inventam aí de chocotone, todas essas coisas. Eles inventaram de rechear com creme de pistache. Tipo, é assim, ó. É dos deuses. É para você comer e falar, não vou engordar, dane-se a minha dieta. É assim, não tem como não comer. É muito maravilhoso. Mas eu ainda prefiro com frutas cristalizadas, que eles fazem com uma massa. E eu tenho um laboratório de panetone, porque eu morei num lugar que tinha uma fábrica de panetones e a pessoa fez eu ir até lá e fazer toda a parte de como produz o panetone. Gente, e é maior, assim, sabe? Ele não é aquele mais altinho, eles são maiores. E aí eles fazem a mesma massa depois em abril, na Páscoa, para fazer a Colomba Pascale, que é uma tradição na Itália. E além do panetone, tem o Pandoro, que é só a massa, um pouquinho diferente, sem as frutas cristalizadas, tá? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês também do norte da Itália, para quem for e não deixa de comer, e não inventa de estar em Milão e pedir matriciana, porque matriciana é em Roma, ok? Eu quero carbonara em Milão. Não, porque não é prato típico, não é legal. Você tem que comer a comida do norte, por isso que a gente faz os roteiros personalizados. O que que acontece? No norte tem a polenta, que vem do norte, principalmente em Bérgamo. Bérgamo é uma cidade pequenininha, perto de Milão, 1 hora. Lá eles não comem macarrão todo dia, eles comem polenta todo dia. Tem pratos excelentes de polenta. Aí sim a polenta vai com a proteína, apesar de ser um primeiro prato. Mas existe uma farinha que é uma farinha da polenta mais diversificada, que chama polenta taranha, que é essa que está aí. É uma polenta com uns queijos que se fundem assim, ó, quando eles vão fazendo no toque final. Não vou nem falar, é absurdo. É surreal de maravilhoso e só na Itália. Você fala assim, ai, mas eu quero fazer. Aí você vai para a Itália e você vai comprar polenta taranha, vai trazer os queijos do supermercado, que eu vou te ensinar quais queijos comprar na sua bolsinha para o Brasil, e aí você vai fazer a receita. Porque senão é só na Itália. Não tem como a polenta taranha, não vi nunca no Brasil. E os queijos são de outro nível, né? Outro nível de queijo, porque esse queijo ele tem uma característica de se fundir mesmo com aquela farinha.
né? Por isso a polenta na. E a gente come na montanha, quando a gente vai sábado, domingo, para as montanhas, nos refúgios, para quem vai esquiar por aí. Exatamente, vídeo. Quem pede acarajé em Porto Alegre? Não tem como. Excelente, né, frase. Não dá. Então vocês entenderam que polenta no norte, quando tá frio. E eu vou contar uma piada, assim, que não é tão piada. Eu chego no Brasil, às vezes, eu vou em geral no verão, né? Carnaval, dezembro. Em geral, eu vou nessa época. Quando eu moro na Itália, para quem não sabe, né? E aí, todo mundo sabe que eu sei fazer risoto bem, que é uma das coisas que eu sei fazer direito é risoto. Só que tá, tipo, 35 graus no Brasil, em pleno dezembro, a galera, Carol, não, vem na minha casa fazer risoto. Eu falei, você tá louco? Vai morrer, porque, tipo, o risoto, ele vai, bum, e vai direto no estômago quente, né? Então, assim, tem que comer o prato da stagione na stagione. Polenta não tem no verão italiano. Polenta é só até, polenta taranha, assim, até março, abril, acabou. Pois é outro prato. Então, isso são coisas também dos pratos da estação. Por quê? Porque eles acreditam que no verão você tem que comer menos, porque para você não passar mal. E pratos mais leves. Então a gente vê isso no restaurante. Eu não vi a pergunta do iPhone, depois eu vou ver e te respondo. Tá? Depois eu vou dar uma geral nas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos falar do rei dos queijos agora. O meu amor parmesão. E aí a Simone depois daqui a pouquinho entra para falar um áudio aí do que aconteceu com a gente em outubro. Mas eu quero perguntar para vocês, escrevam aqui no chat, qual é a região que produz o parmesão? A região, não é cidade. Todo mundo sabe que é Parma, mas qual é a região que produz o parmesão? E é uma das regiões mais vanguardas do turismo na Itália, que o povo ainda não descobriu totalmente, está descobrindo aos poucos. E é um dos lugares mais deliciosos do mundo. Reggio Emília é ali perto, na cidade, Daniela. Então, o que acontece? A região, a Itália é dividida por regiões. Então, Lombardia, capital, Milão. Lácio, capital, Roma. Firenze, capital da Toscana. Então, Bolonha e é a capital da Emília-Romanha. A Emília-Romanha é a região mais importante da gastronomia italiana hoje. Eu sei que muitos sicilianos vão me pegar assim que acabar essa live, porque eles falam que são eles, que muitos toscanos também vão falar isso, que os vênetos têm outra coisa, mas assim, onde se come maravilhosamente bem, que tem que fazer regime antes, dieta, né? Regime não, dieta antes de ir para a Itália. Se você tem uma viagem programada, eu acabei de fazer uma viagem programada só para Emília-Romanha, é lá. Por quê? Porque lá tem a cidade de Bolonha, capital da Emília-Romanha é Bolonha. A gente tem a outra cidade que é Parma, onde fabricam o parmesão. E a gente tem Modena, onde nasceu o nosso maravilhoso Pavarotti, que tem toda a parte do aceto balsamico. O aceto balsamico, ele é de Modena. Todos os capeletes da vida, ou seja, todas as massas recheadas do mundo nasceram na Emília-Romanha, em toda a Emília-Romanha. A lasanha nasceu na Emília-Romanha, o molho à bolonhesa nasceu na Emília-Romanha, a mortadela nasceu na Emília-Romanha, entre outras coisas que eu não tenho nem se eu estou esquecendo de tanta coisa que tem maravilhoso lá, que quando eu vou, quase tipo, parece Disneylândia para quem gosta de comer. É um negócio absurdo. Tem que ir para Bolonha, tem que ir para Emília. E aí eu e a Simone pegamos e fomos. Chegamos em outubro, a gente se jogou literalmente nos laboratórios da Emília-Romagna. Fala, Simone, como é que foi, mais ou menos, não conta tudo, mas conta um pouquinho o que você, como chefe, foi lá fazer na Emília. Meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Foi realmente tudo isso que você comentou aí, né? E realmente lá em Bolônia tem, que eu acho que você vai até falar aí na frente
do Fico, né? Que Sim. é realmente a Disneylândia Ah. da Existe uma gastronomia. Disneylândia de comida e ela está na Itália. Você sabia? Vou te contar. Gente, aquilo realmente a gente não sabia por onde começar, enfim, realmente a Disneylândia. Tudo um shopping só de comida no mesmo lugar, com uma decoração fantástica, restaurantes fantásticos, laboratórios que eles fazem lá dentro. Então a gente viveu isso mesmo, né? Laboratório por laboratório, laboratório do presunto Parma, da mortadela, vendo lá como é a produção, né? E fazendo todas as degustações, porque tinha visita técnica e eles fazem questão de montar uma mesa para você e você faz as degustações, né? Então, como a Carol falou, além de chefe, eu sou nutricionista também. Então, Que é legal. um e até tudo aquilo, né? Mas é bem o que a Carol falou. Se você come o prato certo, no local certo, né? Na, na estação do ano correta, realmente a gente comia muito e era uma coisa que você não ficava com o estômago pesado, né? É tudo aquilo dessa combinação, na verdade, do vinho com aquilo que você está degustando. Então, em todos os laboratórios, né? Tinha os Sim. pratos que faziam a gente degustar. Algumas coisas eles permitiam até a gente cozinhar junto com eles, então foi fantástico. Vou falar isso, Márcio, daqui a pouquinho. É... E aí, deixa a Carol, porque tem muita coisa Tem ainda bastante para coisa falar. para falar. É. Eu E e a como Simone. aí Obrigada, obrigada, Simone. Vou focar aqui. Eu e a Simone, em outubro, a gente foi visitar para montar uma viagem só para laboratórios. Então, uma das coisas que a partir de agora você pode fazer, além de ir para Emília-Romanha, para Bolonha, para Parma, é ir dentro de uma fábrica do parmesão. Então, assim, isso é uma realidade. Vai estar num projeto que eu estou montando. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas assim, é possível você acompanhar do começo ao fim a produção do queijo mais elaborado do mundo, e para mim o melhor do mundo, que é o parmesão. Não é o pecorino, não é o grana padano, é o parmesão. Gente, eu acabei de voltar da Disney, porque eu tive que fazer um trabalho para minha empresa de lá. Tá, é aquela coisa da magia e tal, mas a sensação que eu tive, hora que eu entrei numa sala junto com a chefe Simone, onde tinham filas e filas de parmesão até o teto, vocês vão ver a foto, depois eu mostro, mando no grupo. Foi uma emoção, assim, a hora que eu entrei, eu vi parmesão, 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 parmesão. Era um negócio, tipo, eu parecia criança. Para quem gosta de comer, foi maravilhoso. E você vai poder fazer isso. Porque hoje, como parceiro, e você sabe que para produzir o parmesão, não é que você vai montar um casei fit e vai lá, não. Tem que ser no quilômetro que o Estado italiano permite. Você só produz queijo parmesão na região de Parma, em alguns lugares de Módena. Você tem que ter uma certificação. Tem um sommelier, que não é sommelier, né? Só para vocês entenderem do queijo parmesão. Depois que ele está a forma feita, tem um cara que enfia uma agulha de aço para sentir o cheiro, para ver se o parmesão tem a qualidade suficiente para ser vendido para o mercado, senão ele é descartado. Então, assim, tem todo um esquema. Óbvio que o parmesão de todas as fábricas certificadas, que é o parmesão DOP na Itália, elas estão com a produção vendida total. E a gente acompanhou do começo ao fim como é que produz, e é muito, muito interessante, tá? Eu vou levar vocês até lá. Outra coisa que eu vou levar vocês é para vocês irem numa fábrica de presunto cru na Itália. Isso é possível. Então, essa viagem da Emília, o que que acontece? A gente vai ficar em Bolonha, depois a gente vai na fábrica do parmesão, e um dia a gente vai para Parma, porque o presunto cru é o prosciutto di Parma, prosciutto crudo di Parma,
só na cidade de Parma. E aí a gente vai ver a produção do começo ao fim, e depois lá mesmo tem um restaurante daqueles regionais típicos, tipo raiz, onde você vai comer o presunto que acabou de ser estadionato. Gente, é absurdo. Não, você não tem intolerância, não vai ter intolerância. Vai você comer aquele negócio, é tão de qualidade, mas é tão de qualidade. Tipo, é verdade, assim, eu moro na Itália, eu tô meio acostumada em comer essas coisas. É a chefe também que cozinha. Mas a hora que a gente saiu da fábrica do prosciutto crudo e botou na boca durante o almoço com tigelle. Tigelle é umas massinhas que você tem a massinha frita, coloca o presunto no meio e vai comendo de antepasto. Gente, era de sonhar, assim, era de sair da cadeira levitando. É outra história, que você nunca comeu esse prosciutto crudo. Só lá. Óbvio que ele vai chegar no Brasil, mas ele perde com o tempo, com o ar, com todas as coisas, com a viagem. Viajar para a Itália é se inserir na cultura e comer em loco os melhores produtos da gastronomia italiana, ok? Para não deixar de falar da rainha da Emília-Romanha, vamos falar da mortadela. E a mortadela que vocês comem aí, com todo respeito, é boa. Eu também como, porque quantos anos eu comi mortadela aí? Quantos? 25, quando eu morei no Brasil. Mas essa daqui é outra história. E tem mortadela com pistache e mortadela com tartufo. Tartufo é um tubérculo super elegante que só comem, que é produzido na Úmbria. E eles fazem mortadela com tubérculo. Então, o que acontece com tartufo? Que é trufas negras, tá? Então, existe a mortadela tartufada, que a gente fala com trufas negras. E tem a mortadela clássica e a mortadela com pistache, que é o que os italianos estão acostumados. O que que acontece? Hoje a gente tem essas. A gente fala assim, ah, na Itália viajar é caro. Nada. Tem umas barraquinhas, assim, umas lojinhas desses lanches gigantes de pão com mortadela, que nem vocês estão vendo aí. E o pão com mortadela, que também tinha essa característica de ser assim, não tenho dinheiro, não quero gastar muito, vou comprar, vou viver, passar a semana com pão com mortadela. Isso vira ao contrário com a mortadela servindo de produto gourmet. E uma das coisas que vai acontecer, né, se vocês um dia viajarem com a gente, é ir no Fico. Vocês devem conhecer o Iti Italia aí no Brasil. Em Bolonha existe um AMB, para quem mora em São Paulo, ou seja, um galpão do tamanho do AMB, só de comida de todas as regiões italianas e só de vinhos. É em Bolonha, chama Fico. Nós somos parceiros exclusivos do Fico. E a gente vai no Fico, essa daí é a verdadeira Disneyland da comida. Então a gente tem restaurante, você pode comprar todos os produtos, você pode degustar e você pode fazer os laboratórios, ou seja, você aprende a fazer pizza, você aprende a fazer macarrão, você aprende a fazer mortadela. Lógico que você não vai voltar para o Brasil fazer mortadela, só se tiver isso como objetivo. Mas é muito interessante culturalmente e sociologicamente entender como é produzido e como é produzido de verdade, né? Então, assim, a gente fez isso, foi lá, se jogou no Fico, e é um passeio incrível, uma experiência mesmo de viagem que a gente vive isso na Itália. Todo mundo fala, ah, vou para Itália, vou para Roma, vou para Sardenha, vou para Milão. Cara, vai para Emília-Romanha, você não sabe o que você está perdendo. Contata que você vai ver, assim, tem muitas coisas. E uma das coisas da Emília, eu, por exemplo, eu sou uma apaixonada por massas recheadas, por capelete. E o capelete, eles comem um pouco com um molho de tomate bem simples, mas em geral eles comem o capelete em brodo lá. Só que o capelete é uma arte para fazer, porque o recheio é o grande e cada cidadezinha tem um recheio diferente. O maior chefe de cozinha do mundo, o Bottura, Máximo Bottura, está em Bolonha com seu grande restaurante, abriu outro, e na Ferrari, na loja no Museu da Ferrari, ele abriu o terceiro restaurante. E lá ele fala um pouco da cultura dos recheios das massas recheadas.
E lá em Bolonha dá para a gente fazer uma experiência de viagem que você vai aprender a fazer capelete, mas não com assim, um professor normal. Tem uma empresa que chama Cesarini, que é nosso parceiro, que eles são donas de casa, aquelas velhinhas, aquelas senhorinhas mais fofas, que aquelas que têm a receita correta, perfeita, da vozinha, que te convida para ir na casa dela e ela vai fazer e vai te ensinar a fazer capelete do jeito que ela sempre fez e que ela aprendeu os antepassados dela. Isso é um passeio incrível para você aprender a fazer capelete e depois, obviamente, comer capelete. Capelete, gente, tem de todas as coisas, assim, Bolonha é um gosto, tipo, Parma é outro gosto, é muito interessante. Eles usam, um usa noz moscada, o outro não usa. É muito, muito interessante. Bom, vamos falar do rei das sobremesas italianas, que não é o tiramisu, e sim o gelato. Só que você vai para a Itália, fala assim, vou tomar um gelato. Aí você vai em Roma, plena na Fontana di Trevi, e vai lá e toma. E toma errado o sorvete. Eu tenho como missão de vida ensinar as pessoas a tomar sorvete certo. Nunca, nunca tomem um sorvete, nem no Brasil, nem na Itália, nem em Paris, nem em Nova York, nenhum lugar do mundo, que é aquela vitrine de sorvete com aquele montão. Sabe o montone? Que é uma montanhazinha assim de sorvete? Nunca toma isso. Por quê? Esse sorvete é cheio de gordura hidrogenada. Eles, para ficar o montone, aquela montanhazinha de sorvete, é cheio de gordura hidrogenada. E nenhum italiano toma. Nenhum italiano toma aquele. Porque os italianos sabem qual sorvete tomar. Eu vou contar para vocês qual sorvete vocês vão tomar. Sempre frequentem gelaterias artesanais. Gelateria artesanal. E você vai ver o mocinho do sorvete, o sorveteiro, uma mesa de alumínio e umas tampas de panela, umas tampas assim. Ele tira a tampa e tem que enfiar o braço dentro, lá embaixo, para pegar o sorvete. Esse é o verdadeiro sorvete. O que está em cones dentro, debaixo de uma mesa que ele destampa. E não que está exposto com corantes e frutas que não são verdadeiras e não são. São sorvetes tipo que o do McDonald's é melhor para vocês entenderem que o verdadeiro sorvete, ele tem uma cremosidade, ele é feito com a fruta. E não adianta vocês pedirem, gente, sorvete de maracujá na Itália. Onde que produz maracujá? Nos países tropicais. Não tem maracujá na Itália. Então, assim, não pensa. Pede de pistache, pede de putz, tem tanto, né? Pede de chocolate, tem uma sorveteria que só faz sorvete de chocolate. Então, tem uma série de coisas que vocês têm que entender como tomar o melhor sorvete no lugar certo. E aí eu vou dar todas as dicas das sorveterias em cada cidade, tá bom? Outra coisa muito curiosa da gastronomia italiana que eu queria perguntar para vocês. Nocciola, Silmara, muito obrigada. Até esqueci. Tem tanto sorvete que ela tomava direto comigo, Nocciola. Nocciola é uma coisinha que só tem na Itália, né? Nocciola. E aí que faz a Nutella, né? Pra quem não sabe. Gente, pode tomar cappuccino depois das refeições? Depois do almoço, depois da janta? Escreve aí no chat. Pode? Vou até tomar uma água. Entra no Zoom, gente, do Instagram. Tá o link no Stories. Nunca tome cappuccino depois do almoço e da janta. Fala, Carol, como assim? Eu tomei a vida inteira. Gafe. Vai, Pizza, tá lá em Bolonha. Comeu uma baita de uma lasanha bolonhesa. Comeu antipasto de mortadela. Pediu o segundo prato, que é um fileto no aceto balsâmico. Ou seja, você jogou tomate no seu estômago lindo, né? Tomate, gordura, carne, aceto balsâmico, vinho, essa miscelânea de elementos no seu estômago lindo. Aí, para arrematar, você vai jogar um leite com café. Quando você pede isso na Itália, o garçom, obviamente, te traz, mas ele já vem dando risada. Ele já vem assim, ó.
porque vai dar revertério nessa barriguinha, gente. Nunca tome leite com café depois das refeições. A Cláudia faz isso. Não, é porque você não sabe o que faz aqui. É, isso aí tá bom, Cláudia. Seu estômago é guerreiro, né? Vou falar outra coisa. Na Itália, é heresia você tomar cappuccino depois das refeições. Pode vir dar desarranjos intestinais, para não falar outras coisas, não faz a digestão corretamente. Lembrem que os italianos têm o templo deles, que é o corpo, como aquilo que vai fazer eles viverem até 100 anos, que eles botam os melhores produtos, fazem as melhores químicas dentro do seu organismo. Então, cappuccino é para tomar no café da manhã, porque o italiano não come nada salgado de manhã. Ele só come coisas doces no café da manhã. Então, um cappuccino com uma brioche, tá? É alguma coisa assim. Ou à tarde. Você passou umas 4 da tarde, quer tomar um café? Toma um cappuccino, não tem problema. Não tá misturando outro tipo de alimento. Então, tudo bem. Mas assim, não quer ser chacota de garçom na Itália? Não pede depois das refeições. E aí a gente tem os ingleses, os belgas, os alemães que acham chiquérrimo tomar cappuccino depois das refeições. Não é, tá bom? Outra coisa cultural que vocês não sabem, que eu esqueci de falar, é gafe também na Itália. Gafe, assim, heresia total na gastronomia. É você pedir uma pasta com frutos do mar e pedir o queijo ralado. Nunca com pasta com peixe você coloca queijo em cima. Não combina a proteína do peixe com uma proteína de leite, tá? Que é o queijo. Então, assim, não se coloca nada. Ah, eu pedi pasta al vongole. Não é para pôr queijo ralado, gente. Tipo, aí o garçom, ele não vem dando risada de você. Ele fala assim, nossa senhora, per favore, no. Daí tô explicando que vocês não vão passar nenhum agafe lá, que vocês já aprenderam tudo com a Mibiate, aqui nessa viagem na live Turismo Gastronômico. O que você pode tomar depois da refeição? Café, né, gente? O café italiano é top, né? O café tem de várias marcas. O café mais top, assim, quando você vê uma cafeteria, assim, um café que tem a marca Illy, aquela com dois L's e Y, pode entrar que o café tipo, é de uma qualidade excelente. Porque o Illy é o café de marca. Mas tem outros cafés maravilhosos, tá? E a gente toma café expresso. Tem o Lavazza, mas o Lavazza não é considerado o primeira categoria, só pra você saber, tá, Didio? É legal, assim, Lavazza eu tomo, maravilhoso, tal, mas o Illy é outro patamar. É que nem a bolsa Gucci e a bolsa da Michael Kors. A Gucci é o Illy e a Michael Kors é o Lavazza. Então, o que acontece? Você vai pedir o café. Aí, cuidado, gente. O café tem que ser. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Ah, tá aqui do outro lado. Café expresso. Vou ler um café expresso. Vai vir, gente, desse tamanho assim, ó. Eu, Carolina, eu gosto do café expresso lungo. Por quê? Porque ele deixa passar um pouco mais e fica um pouco maior. Não é mais aguado, ele deixa sair mais café, ele não faz tão forte. Os dois têm o mesmo efeito de cafeína, ok? Então, voglio uno espresso lungo. Se vocês quiserem um café meio igual ao do Brasil, assim, sabe? Que é uma xicrinha. O café americano é aquele que a gente vê na América, mas é o café expresso que eles botam água. Você pode pedir um macchiato, que ele é um café expresso com uma espuminha de leite ou manchado com leite, é um macchiato. A gente tem o café, deixa eu ver aqui uns bem interessantes. Ah, e tem o café correto. Sabe o que é o café correto? Café correto é um café expresso com um licor ou uma grappa, né? Que grappa é uma pinga italiana, né? Grappa. Então, o café correto, tem gente que come, porque a grappa é um digestivo. Então, o café também é um digestivo. Você comeu aquele monte de coisa, toma um café correto. Existe o café marroquino, que ele é o café expresso com o macchiato com leite e o chocolate por cima. Tem vários tipos de café, tá? Para vocês entenderem os cafés na Itália. Vou falar rapidamente, porque isso aqui não é uma live de vinhos, mas assim, para vocês entenderem os vinhos na Itália e a combinação dos vinhos com os pratos, é importante que vocês entendam
que o café, que o vinho, ele é uma questão de território. Então, a gente tem na Itália vários territórios que produzem vinho, mas cada território com uma característica. Na região de Roma, a gente tem os vinhos, a gente não tem vinho tinto em Roma, que produz em Roma. A gente tem vinho branco, chama Frascati. Tem os castelos do Frascati. Mas a gente vai falar aqui um pouco dessa região, que é uma das regiões que se chama Val d'Orcia. Vamos falar do Chianti, também na Toscana, que é a mais famosa do mundo. E ali, numa viagem que a gente acabou de fazer, eu, a chefe Simone Valvassori, que está aqui presente, a gente vai fazer uma viagem pelo Val d'Orcia, cuja cidade de Montalcino tem o famosíssimo e maravilhoso vinho Brunello di Montalcino, um dos melhores do mundo, que ganha prêmios atrás de prêmios. E a garrafa que você paga aí no Brasil, 600, 700 reais, lá você paga muito menos. E é de cantinas, de vinícolas, que a gente conhece o proprietário. Que a gente vai lá, que ele produz 30 mil garrafas para exportação, e aí ele tem aquelas que ele guarda ali. Então é outro tipo de vinho. E esse é um trabalho que a gente fez como laboratório. A gente foi para o Val d'Orcia, que é uma das regiões no sul da Toscana, Montalcino, Pienza, tal, que é outro patamar de vinho. E aí a comida que isso envolve, junto com uma paisagem que está nos DVDs do Andrea Bocelli, surreal de linda. Parece que você está dentro do filme mesmo. Então a gente vai levar vocês até lá e assim, a gente conhece os produtores. Ah, conhece o Banff, conhece as marcas grandes, mas os produtores locais, menores, são os que trabalham com mais personalização e a gente vai levar vocês até lá para poder ver em loco, degustar, o cara explica tudo, o processo do vinho, é interessantíssimo. A gente está montando uma viagem com um sommelier brasileiro também para fazer essa parte de vinhos, tá? Mas aí é uma viagem de missão específica sobre vinhos, tá? Nessa viagem, uma viagem de gastronomia, óbvio que o vinho entra, né? Mas ele não é o foco o foco são as receitas, os produtos que comprar, como degustar, como comer, e por aí vai. Vamos lá. Aqui a gente tem, só para vocês entenderem, a estrada de uma das regiões mais importantes, que é a estrada do Chianti, que é pertinho de Firenze. Então, todo mundo vai para Firenze, pega o carro e desce aqui para a estrada do Chianti. Não vou falar disso agora, mas eu vou falar que você compra um vinho e o vinho, não só no Chianti, mas na Itália inteira, ele pode ser DOC, de denominação de origem controlada, ou ele pode ser DOC-G, de denominação de origem controlada genuína, que é mais top. E se ele for um DOC-G reserva, prepara para você tomar o néctar dos deuses. Vocês sabiam isso? Que existe DOC e DOC-G? Então, isso é essencial para vocês entenderem um pouco mais sobre a Itália. E outra coisa que você faz no Vale do Chianti não é só beber. Lá tem uma parte de, como a bisteca fiorentina, a parte de carnes. O italiano ele não come muita carne, tá? Ele come pouco assim. Mas aí em Firenze a gente tem a bisteca fiorentina, que eu nem coloquei aqui porque vocês já sabem. Mas no Chianti, em Greve, em Chianti, nessa região de vinhos, a gente tem uma produção única desse porquinho que chama maiale de tinta senese. Só tem na Itália. Ele tem uma faixa branca. E essa faixa branca faz com que essa raça tenha uma carne especial e eles produzem determinados. Me desculpem todos os vegetarianos, eu abençoo todos os porquinhos, porque eu tenho um pouco assim, mas o salame de tinta senese é só no Chianti, só na Toscana. Só come quem sabe, porque pouca gente sabe da cultura enogastronômica do salame de tinta senese. Eu lembro que eu morava em Milão, no norte, onde não se existe esse porquinho. E aí, o que que acontece? Quando os vendedores iam vender alguma coisa lá na Toscana, iam passar por Chianti, todo mundo falava, traz o salame. Por quê? Porque só tem lá. E você vai até lá para poder entender, porque a anatomia e a carne desse porquinho é diferente. Ok? Queijos, rapidinho, tá? Porque tá passando tempo aqui.
Quem entrou agora vai estar gravada, vai estar no YouTube da BPA, que eu vou mandar o link depois, se eu subir essa live lá. Vocês sabiam que o queijo gorgonzola, obviamente, é italiano, mas existe uma cidade, né, no norte da Itália, os queijos italianos são muitos do norte da Itália, uma cidade que se chama Gorgonzola. Então, assim, Gorgonzola é uma cidade, e é por isso que o queijo chama Gorgonzola. A mozzarella não é um queijo do norte, é um queijo do sul, inventado na capital da Campânia, que é Nápoles. E tem uma diferença que depois eu vou explicar sobre as mozzarellas. E a mozzarella de búfala, tem de leite também, de leite de vaca. É um prato de verão. Não é que você fica comendo, assim, a gente até come, mas assim, mussarela em pleno janeiro com -5 lá fora. Não, você vai comer outros tipos de queijo. Mussarela para fazer salada caprese, outras coisas, é um prato de primavera-verão, tá? Então olha aí para não cometer gafe, hein? O parmesão a gente já falou, tem outros queijos, como caciocavallo, que é tipo meio um provolone, uma variação do provolone. A gente tem muitas ricotas. Então, a gente tem ricota na Sicília, ricota na Puglia, ricota em Nápoles, e tem as ricotas defumadas, o que é surreal. Eles fazem um macarrão siciliano que é com berinjela e ricota fumicata, ricota defumada. Chama pasta alla norma. Para quem não sabe, é o prato típico da Sicília, pasta alla norma com a ricota. E a ricota, a chefe Simone Valvassori foi comigo num laboratório de um caseificio, uma fábrica de queijos, a gente foi no Lácio, e aí ela experimentou a ricota. Pode abrir o microfone um minuto, Simone. A ricota de búfala. Derretia. Fala aí, Simone. Não é isso? Fala. A Simone, ela tá acostumada, mas a hora que ela botou o negócio na boca, eu falei assim: prepara, prepara. É que nem naquelas montanhas-russas. Para quem é chefe de cozinha, tem que, a hora que vai pôr assim a montanha-russa, a colherzinha na boca, assim, ó, da ricota. Ela quase teve um ataque do É, coração. a ricota, a stracciatella, que é outra, né? Maravilhosa. Enfim, mas continua aí. Só E quem, jantaram já, né? Senão tá todo mundo com fome. Tô falando só sobre a quem Itália. Comidas, vem. tá para saber e o perfume, na verdade, né? Você entra dentro do laboratório, vê toda a produção. Isso porque a É, gente não aceitou o convite dele de chegar às 4 horas da manhã, que era quando tirava o tirava o leite. leite das... A gente foi numa É, fazenda, acho que tinha umas 300 búfalas, gente. Tínhamos foto, eu e ela com vídeo, né, com as búfalas. Elas tinham acabado de tirar o leite, porque eles são produtores da mussarela. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu estou falando da ricota. Bom, o grana padano, gente, só para vocês entenderem, é meio parecido com o parmesão, só que não é o parmesão. Por quê? Porque ele é produzido onde? Na Lombardia, na Padânia, onde produz o arroz, produz também o grana padano. Então, em Milão, você não vai achar parmesão, nem o pecorino. Você vai achar o quê? Grana. Grana padano. Você vai achar grana? Tomara, porque lá a região mais rica da Itália é a Lombardia. A gente tem outros. Pecorino, né? É o queijo de ovelha e por aí vai. Tem um que é ótimo para fazer risoto, que é o taleggio. Vê aí se tem no seu supermercado, no It Italy, custa uma fortuna aí, mas quando você vier para a Itália tem que trazer na bolsa uns taleggios, tem um sabor maravilhoso. O aciago e o provolone. E provolone, você fala assim, a gente come provolone no Brasil. Os italianos não comem muito, não. Não é um queijo tipo, uau, que provolone. Eles não são muito, assim, de consumir frequentemente, para vocês entenderem um pouco mais da cultura. Mas a pergunta que não quer calar: como comer a verdadeira mussarela de búfala? A galera vem para a Itália e come mussarela de plástico e eu quero morrer. Eu até faço caridade. Eu vou lá e falo: você fez uma viagem com outra pessoa? Não tem problema, eu te explico, porque eu não vou deixar você sair da Itália sem comer a verdadeira. Tem que tomar cuidado. Aí a pessoa fala assim: não, eu vou comer no meu quarto à noite, que eu comprei um vinho. E aí vai no supermercado, tem que ver lá: é mozzarella de búfala, não é mozzarella al latte vaccino, é mozzarella de búfala, aquela que custa mais caro mesmo no supermercado. E ela tem uma característica que ela não é borrachuda, ela tem mais água dentro, e quando você corta, tem esse líquido que sai. Para quem nunca foi para a Itália,
realmente nunca comeu uma mussarela de búfala, porque as que vendem no Brasil não tem não é uma mussarela de búfala, que nem o parmesão que é produzido só em Parma. E por que eu digo isso? Eu não digo isso com arrogância, tá? Eu digo isso para explicar para vocês que a búfala na Itália, ela tem uma raça, ela está num clima, ela come um determinado capim que só tem na Itália. Então, a alimentação da búfala, como ela pastoreia, como é a técnica. Isso eu e a Simone Valvassori, a gente foi no caseificio, que o cara dá laboratórios de mussarela de búfala, mas para fazer a verdadeira, ele falou assim: precisa ficar 5 anos aqui para entender a técnica, porque existe um chefe de cozinha que a gente chama de maestro, o maestro da mussarela de búfala. É um cara das fábricas de queijo, dos caseifícios, que sabe extrair, fazer a mistura do leite de búfala na temperatura certa, que vai colocar na água certa, no maquinário certo. E a gente tem isso tudo documentado, que a gente foi na fábrica do parmesão, a gente foi na fábrica, a gente foi ver as búfalas, e a gente foi ver depois como que faz o queijo. E o queijo tem que fazer de madrugada, começam a fazer 3 horas da manhã. Então, o que você vai botar no seu prato não é um queijo banal, é o queijo, o queijo. Então, assim, é importante que vocês entendam isso para quando estiverem degustando. E, em geral, você não faz mussarela de búfala na frigideira, máximo você vai fazer um risoto e na finalização você vai colocar a mussarela de búfala que ela vai derreter no ponto certo. Ela não pode, né? Então, assim, você vai comer com tomates crus, uma caprese. Então, isso é muito importante que vocês entendam sobre a gastronomia italiana. E é um queijo produzido em Nápoles, e a variação da mussarela de búfala, para quem não sabe, é a stracciatella e a burrata, que a burrata é a mesma mussarela de búfala, só que com mais creme de leite de búfala, que faz com que você tenha uma burrata que ela é mais leitosa, com mais creme de leite de búfala. Então ela tem outra textura. Isso para vocês entenderem. Foi inventada onde? Não em Nápoles, na Puglia. E é um prato de verão. Você não chega em fevereiro e fala que era uma burrata. Difícil a produção, porque é mais de verão. Porque é um prato de verão. Para vocês entenderem um pouco mais sobre a mussarela de búfala, que é a grande rainha. A gente estava falando, né, durante a live inteira que a gente está bolando, eu e a chefe Simone Valvassore, uma viagem técnica para pessoas que amam comer somente sobre gastronomia italiana, para fazer laboratórios e viajar com um chefe de cozinha que vai ensinar as receitas. E esse laboratório a gente vai nas fábricas do parmesão, na fábrica do presunto cru. Vamos no supermercado comprar os produtos certos. A chefe vai fazer as receitas no local. Então, assim, tem muitas coisas que a gente está bolando. Essa super viagem vai ser agora, final de setembro, outubro. Eu vou mandar o projeto para vocês depois que a gente está montando. A gente já fez essa viagem em outubro para poder testar tudo, porque a MIPIAT não faz nenhum tipo de viagem que ela não tenha experimentado, são viagens de experiência. Se você gosta de comer, se você gosta de cozinhar, se você tem um business de gastronomia, se você quer se infiltrar na cultura enogastronômica italiana, essa é a viagem de missão que a gente vai propor em breve, final de setembro, comecinho de outubro, lá na Itália, em diversos pontos, ok? Eu gostaria de falar para vocês, grazie mille para que vocês estão aqui até agora. Vou abrir para perguntas daqui a pouco. Não falei da nossa famosa pizza, existe pizza de plástico também. A pizza, essa que vocês estão vendo aí, é a pizza mais alta, que é a pizza que se vende, que nasceu em Nápoles. E essa daí é a pizza Regina Margherita com a verdadeira mussarela de búfala, em homenagem à Rainha Margherita, a Regina Margherita, tá? Então a gente tem isso. A pizza de Roma é completamente diferente, ela é bem fininha, bem crocante. E antes da pizza em Roma, você sempre come coisas fritas. Então, bolinho de arroz, bolinho de flor de abobrinha com mussarela de búfala e alite no meio. Então, tem uma cultura da pizza em Roma e uma cultura da pizza em Nápoles. Tá? Então, assim, essas coisas são muito diferentes. E quando você vai, você tem que comer. Porque você pode estar em, sei lá,
na Puglia, e você tem lá pizzaria napolitana, você sabe que você vai pedir essa pizza que ela é mais alta. E a sua barriga vai dar uma inchadinha, porque tem mais quantidade de glúten para digerir a pizza e tal. A de Roma, eu amo, tô sentindo uma falta absurda, que é aquela bem fininha, assim, crocante. Eu tenho uns vídeos sobre ela, eu vou mandar no grupo, tá? É outra cultura de pizza. E tem uma coisa também que chama trancio, trancio de pizza. Tá com fome à tarde? Come um quadradinho de pizza, que não tem nada a ver com essa, mas que é muito comum. A gente não tem coxinha, esfirra, nada disso lá. A gente tem os trancios de pizza, ok? Acabou a live, a aula por enquanto. Vamos responder as perguntas. Eu agradeço, sei que vocês estão com fome. Os italianos de plantão aqui, assim, os bolonhines, a Marlene, todo mundo que veio, eu agradeço. Vocês me conhecem, sabem o quanto eu amo comer, cozinhar e levar todo mundo para comer junto comigo. Então, assim, quem não me conhece, eu tenho essa empresa, que é uma empresa de mais de 15 anos de turismo personalizado, não só na Itália, mas na Europa inteira, e aí a gente faz esse trabalho, e eu quero que vocês se sintam super bem e me perguntar o que precisa, pode abrir. Aí depois eu vou mandar, tem o Instagram da MIPIAT, o Facebook, o canal no YouTube, que essa live vai estar registrada para vocês mandarem para seus amigos. E eu agradeço a todos vocês. Quem quer perguntar? Chefe, se quiser falar alguma coisa, fala, chefe. Quer comentar alguma coisa enquanto eu vejo as perguntas? Onde se Muito. encaixa a burrata? Peraí, deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. A burrata de vaca? Não, a burrata é sempre de búfala, tá? Para quem perguntou. Acho que foi o Dito. Que mais? O Ilha é suíço. Tá bom, o Lavazza é italiano, mas todo mundo toma Ilha. Os chiques. Risoto de camarão. Não vai queijo. Não pode colocar mais queijo? Eu sugiro assim: se você comer sozinha, escondida, pode, por queijo. Se você comer com outra pessoa, melhor não. Se você comer na frente de um italiano, é que nem você cortar o espaguete. Nunca. Ele não vai comer o seu risoto de camarão com queijo. Eu tô ensinando cultura. Obviamente você faz como você quiser. Mas assim, a cultura é. Somente café preto no café? Não, o café você toma o cappuccino, café da manhã, ou os milhares de café. O café preto normal é o café expresso, né? Você pode pedir o café expresso ristretto, que é super pouquinho, ou o café expresso lungo. Que mais de pergunta que eu tenho? Vão pensando. Ô, Carol, pergunta se o pessoal conhece o café Orzo. Ah, café Dorso, ela amou tomar café Dorso. Orzo é um cereal, orzo com Z, tá, gente? Orzo é um cereal que tem na Itália e eles fazem o café. Quem não quer tomar muita cafeína, toma café Dorso. Ele dá menos azia, porque o café italiano é forte, para quem tem intolerância, sei lá, essas coisas assim. E é uma delícia, assim, é bem levinho e tem tudo que é lugar. E tem o café de ginseng também, né, Simone? Que você tomou, o café de ginseng, que é outra coisa super boa. Hoje temos trufas negras de Sapucaí. O Didi tá falando, não sabia que Sapucaí estava produzindo trufa, gente, é uma aula exclusiva de trufa, de tartufo. Por quê? A trufa negra, ela tem que ser produzida numa tartufaia. E essa é outra experiência de viagens que eu e a chefe a gente fez, e que a gente vai proporcionar para vocês, de vocês irem nas tartufaias com o cachorro que vai, que ele é treinado desde pequenininho e ele vai caçar as turufas negras, os tartufos, para poder. E tem que ser as árvores da tartufaia. Você não produz tartufo, você não cultiva tartufo. O tartufo, ele produzido pela natureza, um tubérculo que é produzido assim. Então tem que ter. Aí eles entenderam que tem que ter uma umidade, pega um terreno, planta 3 sequoias, árvore que tem umas raízes, chama sequoia, aí produz ali, né? Aí tem umas plantas específicas para dar fungos, para poder ter um terreno adaptado para que a natureza produza o tartufo, mas não se produz o tartufo. E demora 7 anos para fazer uma tartufaia. Então, imagina quanto custa uma trufa negra. E lá na região da Úmbria, perto de Assis, a gente vai com os cachorros nas tartufaias para vocês verem o cachorro caçando tartufo e depois tem a cozinha do lado, que óbvio, vai comer um tagliatelle na manteiga com tartufo. Capito? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui.
Tarará. Intolerância à lactose na Itália não existe, isso aí só no Brasil. Você vai para lá, acaba imediatamente. Muito bem. Ah, tem gente que reclamou aqui que você não deu nenhuma receita, né? Você vai dar receita lá, né? Vai ficar dando receita aqui. Parece com a caçula, parece com a caçula. A gente vai fazer os pratos lá. Vai Vocês fazer vão uns degustar. piatos. Gente, é isso aí. Uma das coisas dessa live também, para vocês quiserem perguntar mais, pode abrir o microfone e perguntar, mas uma das coisas dessa live não é só convidar vocês para ir para a Itália, é aculturar vocês da importância de se comer bem, de se comer coisas genuínas, de não inserir tantos conservantes no corpo, de fazer produtos de qualidade, porque você não está só se deliciando com isso, você está preservando a sua saúde, né? Você está ajudando os seus órgãos a não se deteriorarem. Isso é essencial, tá? Os italianos, eles vivem 100 anos, 90 anos, e é verdade, quem vai falar sabe que a quantidade de velhinhos por metro quadrado é absurdo. Você sempre vai em pé no ônibus, porque toda vez tem que dar lugar para alguém, porque não tem como. Só tem ali. Mas, assim, é muito importante, por quê? Porque eles comem bem, e eles só cozinham com azeite do bom. E eles têm quintais e quintais onde eles têm as oliveiras deles, eles recolhem as azeitonas e eles levam no frantóio. Eles não compram azeite do supermercado, gente. Poucos compram, os que estão na cidade. Eu mesma, quando vou para Assis, eu já tenho a minha fornecedora, que é uma fornecedora no tem Assis, a cidade de São Francisco, né? Aí tem uma senhora no Vale de San Damiano, que é um vale das oliveiras onde São Francisco descia, eu vou ali, você tá no paraíso, né? Você vai descer com São Francisco, aquele lugar que é Oliveiras, 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 e tem uma casa só. Essa mulher tem uma casa nesse vale e ela produz azeite. Eu vou lá, eu já compro uns 5 litros. Por quê? Porque 5 litros de azeite vai me dar para uns 3, 4 meses. Porque eu sou sozinha, então para cozinhar, eu cozinho com o néctar dos deuses. E quando é novembro a gente tem a azeitona nova. Então faz o óleo novo. Esse óleo novo quimicamente, pelos estudos, é o mais incrível para a saúde do corpo. Você tomar uma colherinha daquele azeite, do óleo novo, do azeite novo, e na viagem que a gente vai propor, a gente vai em outubro, vai estar na época do azeite novo. Vocês vão poder trazer as garrafas, entendeu? De azeite, do néctar, assim, faz super bem para a saúde, para a pele, tem gente que passa na pele. A gente foi numa fábrica com a chefe, a gente foi com uma fábrica de azeites de alto nível, que ganhou prêmio, então assim, e tem o ponto da queima, né? Você não pode pôr azeite e ligar no fogo alto para fazer uma bisteca. Sabe, se você queimar o azeite, também aquele azeite vai virar impróprio para a sua saúde. Os italianos sabem tudo disso. Cozinhar na temperatura certa, no tempo certo. Você vai aprender tudo isso lá na Itália com a gente. Imersão total cultural. Podemos trazer na boa azeites? Pode. Vinhos também. Então, assim, tem dois. O Brasil liberou, né, a entrada de alimentos, né? Óbvio que sem exageros. Mas hoje, com a história do vinho, existem malas específicas que você pode trazer até 16 garrafas de vinho. É uma mala que não vai roupa, só vai ter os buracos seguros para você botar as garrafas. E aí, essa mala pode ser utilizada para botar azeite. Ah, mas eu não tenho essa mala. Não tem problema. Você vai levar a sua mala com menos peso, né? Que uma garrafa de azeite, 1,5 kg. E aí você vai embalar direitinho, a gente vai embalar e vai botar no meio das roupas e pode entregar. Pode ir numa boa. Não pode dentro do avião, mas pode trazer numa boa. O que a gente faz de tráfico de comida, vocês não têm noção. Eu também faço do Brasil para cá, porque tem várias coisas do Brasil que eu trago que eu sinto falta, das farofas, das farinhas e tudo. Bem, não é só isso, né? Que a italiana é a melhor do mundo. Tem coisas no Ô, Brasil que eu sinto Carol, muito falta. Carol, Dime! só para contar, eu trouxe uma mala só de comida, tá, gente? 23 quilos. Eu Só de paguei uma comida. mala extra, enrolei lá no meio das minhas roupas, veio uma mala só de comida. Eu trouxe queijo, eu trouxe parmesão, eu trouxe tudo. E ninguém me pegou, não. Exato. Então, assim, fazendo com cuidado, e é impossível você não comprar, porque teoricamente você vai nos lugares, nos laboratórios, e você acaba comendo e você quer levar isso para casa, porque você também aprende a receita, você quer fazer, que nem eu falei da polenta taranha, né?
compra a polenta taranha lá no norte da Itália, compra o queijo antes de embarcar, né? Tenha uma malinha mais térmica. Queijo não é líquido, então o queijo até se for 100 gramas dá para levar. E aí você vai fazer uma super polenta taranha quando você chegar. Bendito de quem mora com você, né? Então, assim, essas coisas são muito, muito interessantes. Ok. Lá para Úmbria, que nós fomos, né? Aquelas lentilhas maravilhosas. É diferente de tudo que a gente conhece aqui. É, a parte de cereais, muitos cereais não tem no Brasil, as lentilhas têm um gosto diferente. Então, gente, é um país que é a Disneylândia da comida. Disneylândia. E quem, como a Marlene também está na história do turismo, tem que entender isso para poder propor o melhor, né, para as pessoas, para elas realmente viverem melhor. Assim. Porque muita gente vai e acaba caindo em pegadinha de turista, pagando mais caro e comendo ruim, né? Comendo comida de plástico, comendo comida de turista. Não. E eu falo, e tem a modinha do Instagram. Meus clientes falam assim: ah, eu quero no restaurante tal. É porque virou modinha no Instagram. Nenhum italiano vai. Eu falo, mas, cara, tá bom, você quer ir, vai, mas assim, lá só vai americano. E só vai japonês, só vai gente que não manja. Nós, italianos, vamos em outros lugares. Qual a pizzaria que a gente vai? Você não vai na frente do Coliseu na pizza, gente? Nunca. Lá tem pizza de plástico. A gente vai na pizzaria nos bairros, daquele cara que a gente conhece. Pá, pá, pá. Quando será definida a viagem? A viagem vai ser definida daqui uma semana e meia. Eu vou mandar para vocês todos os contatos, quem está no grupo. E aí a gente vai propor essa viagem para pagar suavemente, em muitas vezes, até a viagem, para quem quiser fazer. E aí o itinerário, tudo. E quem vai acompanhar é a chefe Simone Valvassori. Então, assim, mais do que uma viagem, vai ser uma imersão em português na cultura italiana e na gastronomia. Eu vou estar também comendo e falando um monte. Beijos, fiquem com Deus. Bacione. Grazie mille a tutti. Bom, Obrigado, Carol. figura-te. Um beijo, vamos nos falando e fiquem com Dio. Tchau, beijo.